Hoje vamos dissecar os resultados da BB Seguridade referentes a quarto trimestre e ao ano de 2025. Foi um período marcado por lucro recorrente recorde, forte geração de caixa e manutenção de uma política de dividendos bastante generosa. A ideia aqui é ir além da leitura fria dos números e entender o que eles dizem sobre estratégia, riscos e a tese de investimento do braço de seguros do Banco do Brasil. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Começando pelos destaques, em 2025, o lucro líquido gerencial recorrente, ou seja, o lucro ajustado para excluir efeitos pontuais e não recorrentes, alcançou R$ 9,1 bilhões, um recorde histórico e um crescimento de 11,4% em relação a 2024. Isso reforça uma trajetória bastante consistente de expansão de resultados. Esse desempenho foi sustentado por R$ 7 bilhões de resultado operacional, beneficiado por uma sinistralidade na mínima histórica. Sinistralidade é a relação entre indenizações pagas e prêmios arrecadados, e por R$ 2,1 bilhões de resultado financeiro, que cresceu expressivos 61,3%, impulsionado por maior rentabilidade e volume de ativos sob gestão. A companhia distribuiu R$ 8,7 bilhões em dividendos ao longo de 2025, alta de 5,4% em relação à soma de dividendos e recompras de ações de 2024, reforçando uma tese claramente voltada à geração de caixa e retorno ao acionista. Além disso, houve avanços relevantes na experiência do cliente. O NPS, que é o indicador de satisfação e recomendação, entrou na zona de qualidade com alta de 3,6 pontos. As reclamações caíram 20%, e o churn, que mede a perda de clientes, foi 5% menor, sinalizando um ecossistema de seguros mais estável e com menor risco de evasão ao longo do tempo. Olhando para os números com mais detalhe, o lucro líquido recorrente saiu de 8,1 bilhões em 2024 para 9 bilhões em 2025, reforçando um crescimento sólido. Já o lucro líquido normalizado, que ajusta o efeito da defasagem do IGPM, um índice de inflação, sobre os passivos da Brasilprev, avançou de 8,1 para 9,1 bilhões, praticamente em linha com o lucro recorrente. Neste trimestre, o lucro recorrente foi de 2,3 bilhões, contra 2,1 bilhões no mesmo período de um ano antes, mostrando uma aceleração no fechamento do ano. O resultado financeiro consolidado teve um salto relevante. Passou de 1,28 bilhão em 2024 para 2,074 bilhões em 2025, uma alta de 61%. Com isso, sua participação no lucro total subiu de 15,8% para 22,8%, indicando que a gestão de ativos e o ambiente de juros tiveram papel importante no desempenho. Para a tese de investimento, isso mostra uma combinação interessante. Um motor operacional saudável, complementado por um componente financeiro mais forte, mas que exige a atenção do investidor à sensibilidade da companhia ao ciclo de juros. O gráfico de ponte, que explica a variação do lucro de um ano para o outro, mostra que o lucro recorrente de 8,154 bilhões em 2024 foi impulsionado por uma contribuição positiva de 142 milhões no resultado operacional. Esse avanço veio principalmente de prêmios ganhos retidos na Brasilseg, da receita de corretagem da BB Corretora e de uma sinistralidade mais baixa, mas puxado para baixo nos comissionamentos da Brasilprev e outros componentes. Do lado financeiro, o ganho foi ainda mais expressivo, com R$ 789 milhões, explicado em grande parte por maior volume e taxa ex-marcação a mercado, ou seja, desconsiderando oscilações temporárias de preços dos ativos, além de efeitos de descasamento temporal e marcação a mercado na Brasilprev. Um ponto relevante é a mudança nos itens específicos, que incluem efeitos pontuais e ajustes contábeis. Em 2025, eles contribuíram positivamente com 18 milhões, enquanto em 2024 haviam retirado 188 milhões do resultado. Isso ajuda a explicar o crescimento total de 11,4% no lucro recorrente. Estrategicamente, isso sugere não apenas crescimento, mas também melhora na qualidade do lucro, algo muito valorizado por investidores que buscam previsibilidade. Na Brasilseg, os prêmios emitidos, que representam o valor total de seguros vendidos,
caíram de 17,5 bilhões em 2024 para 16 bilhões em 2025, enquanto os prêmios retidos que ficam efetivamente com a seguradora após cessões recuaram de 15,3 para 14,7 bilhões. É um ajuste de volume, mas ainda em patamares elevados. Na participação dos prêmios, o seguro rural responde por cerca de 50% dos prêmios e encolheu 11,4% em relação a 2024. O prestamista, que é o seguro vinculado a operações de crédito, representa 19,4% e caiu 15%. O Vida, que representa 22,5%, se manteve estável. Os ramos residencial e habitacional apresentaram crescimento, mas são pouco representativos no total. Nos indicadores, o índice combinado, que soma sinistralidade, comissões e despesas administrativas como proporção dos prêmios, ficou em 64,4% em 2025, levemente acima dos 64,1% do ano anterior, ainda assim refletindo uma operação bastante eficiente. O resultado financeiro da Brasilseg subiu de 898 para 1,2 bilhão, alta de 40%, e o lucro líquido recorrente avançou de 4,4 para 4,9 bilhões, crescimento de 10%. Mesmo com o menor volume, a rentabilidade foi preservada, sugerindo foco em qualidade e precificação adequada do risco. Na Brasilprev, as contribuições, que são os aportes feitos pelos clientes, caíram de 59 bilhões em 2024 para 45 bilhões em 2025, refletindo um ambiente mais competitivo e um investidor mais seletivo diante das alternativas de renda fixa e, principalmente, a elevação da alíquota de IOF. A captação líquida, que é a diferença entre aportes e resgates, ficou negativa em 15 bilhões, contra um saldo positivo de 7 bilhões no ano anterior. O índice de resgate subiu para 10,9%, indicando maior saída de recursos dos planos. Ainda assim, as reservas, que representam o estoque total sob gestão, cresceram de 429 bilhões no fim de 2024 para 466 bilhões no fim de 2025, impulsionadas principalmente pela rentabilidade dos ativos. A receita de taxas de gestão avançou de 3,77 para 3,86 bilhões, com taxa média em torno de 0,86%, e o lucro líquido recorrente subiu de 1,6 para 1,99 bilhões, alta de 23%. Para o investidor, a Brasilprev mostra boa capacidade de monetizar o estoque, mas a captação negativa segue como ponto de atenção para o crescimento de longo prazo. Na Brasilcap, a arrecadação ficou praticamente estável, passando de 6,717 para 6,798 bilhões, caracterizando uma operação madura de capitalização, um produto que combina sorteios com formação de reserva. As reservas cresceram de 11 para 11,3 bilhões, com oscilações trimestrais pequenas, reforçando um perfil previsível. Os sorteios pagos subiram de 63 para 75 milhões, enquanto o resultado financeiro avançou de 466 para 518 milhões, com a margem financeira de juros aumentando de 3,3 para 3,5 pontos percentuais. O lucro líquido cresceu 13% de 281 para 318 milhões, mostrando extração de valor mesmo sem grande crescimento de volumes. A BB Corretora registrou receita de corretagem de 5,5 bilhões em 2024 e 5,64 bilhões em 2025, um crescimento modesto, porém sobre uma base já muito elevada. A margem líquida subiu de 60,1% para 62,6%, refletindo ganhos de eficiência. Na composição da receita, seguros ganharam peso, passando de 78,7% para 82,2%, enquanto previdência recuou e capitalização manteve participação próxima de 9%. O lucro líquido avançou de 3,3 para 3,53 bilhões, crescimento de 7%, reforçando o papel da corretora como uma máquina de geração de caixa com baixo consumo de capital. O guidance de 2025, agora já realizado, mostra que as reservas de previdência cresceram 9,3%, dentro da faixa indicada. Já os prêmios emitidos da Brasilseg caíram 8,8%, abaixo da faixa esperada, refletindo ajustes de preço e seleção de risco.
O resultado operacional não decorrente de juros, que isola o desempenho operacional das investidas, cresceu 2,8% dentro do previsto. Para 2026, a companhia projeta crescimento de reservas de previdência entre 8% e 11%, enquanto os prêmios emitidos da Brasilseg devem cair entre 3% e 2%. Já o resultado operacional é projetado em queda entre 7% e 3%, sinalizando um ano mais desafiador do ponto de vista operacional. Esse guidance aponta para um período de consolidação, com maior dependência do resultado financeiro e disciplina de capital. Em resumo, a BB Seguridade fecha 2025 com lucro recorde, payout elevado e uma combinação sólida de rentabilidade e disciplina operacional. Os pontos fortes estão na diversificação, na eficiência e na capacidade de converter reservas e prêmios em dividendos robustos. Entre os riscos, ficam a sensibilidade a juros e inflação, a concorrência em seguros e previdência e um guidance mais cauteloso para 2026. Para o investidor, a tese segue defensiva e focada em renda, menos sobre crescimento explosivo e mais sobre remunerar bem o capital ao longo do tempo. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.